Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Julgo que estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Temos quórum. Temos hoje um conjunto de audições a requerimento. Os nossos trabalhos da parte da manhã prevêem a audição a duas personalidades, ao Sr. Professor Pedro Matias Pereira, que já está connosco, e ao Sr. Engenheiro Carlos Matias Ramos, que iniciaremos às 12 horas. Eu queria cumprimentar todas e todos e queria, antes de mais também, dar as boas-vindas ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, que inicia hoje as funções na nossa Comissão Parlamentar. Depois da saída do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, foi feita a substituição e foi feita a comunicação formal e, portanto, formalmente é a primeira reunião da nossa Comissão em que estará presente o Sr. Deputado João Almeida, a quem dou naturalmente as boas-vindas e desejo as maiores felicidades. Queria também informar que nesta audição a nossa grelha de tempos prevê uma intervenção inicial de 10 minutos para o Sr. Professor Pedro Matias Pereira, 5 minutos por cada grupo parlamentar que usar da palavra e depois mais 15 minutos para uma intervenção final da personalidade em causa, do Sr. Professor Pedro Matias Pereira. Assim sendo, inicia precisamente o Sr. Professor Pedro Matias Pereira, que tem 10 minutos para uma intervenção inicial. Só um bocadinho. Sra. Deputada Joana Mortágua, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Eu só queria pedir desculpa porque estou em várias reuniões em simultâneo e, portanto, eu vou estar intermitente nesta e é possível que esteja só para ouvir e que não possa ficar para a ronda de intervenções, mas se isso não for possível, apenas para cumprimentar o Sr. Professor. Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora sim, Sr. Professor, dar-lhe a palavra para uma intervenção inicial de 10 minutos. Faz favor. Muito obrigado, bom dia novamente. Diz os meus cumprimentos aos senhores deputados. Nesta minha primeira intervenção, queria começar por dizer que a opinião que trago aqui é baseada nos documentos que, a respeito da concessão do aeroporto, do contrato de concessão celebrado entre o Estado e a ANA, os documentos que são públicos, nomeadamente o contrato de concessão, e no fundo não conheço os termos das posições que as partes têm vindo a assumir ao longo da execução desse mesmo contrato, o que é relevante para uma análise mais concreta e mais fina da realidade e, portanto, aquilo que trago aqui aos senhores deputados é a minha opinião científica, se quiserem, sobre o que me parece que o contrato de concessão pode significar neste momento da vida da sua execução. E o tema essencial que me parece, e é para a qual eu estou mais habilitado, tem que ver com o problema da modificação do contrato. De facto, a questão de saber se mantém na esfera da ANA o direito de explorar o novo aeroporto de Lisboa, se vier a concretizar uma solução diferente da que se viu agora impedida da solução de Montijo. Este tema de manter na esfera de um concessionário a possibilidade de executar uma prestação diferente ou uma prestação adicional chama imediatamente a atenção porque julgo que hoje temos enraizado entre nós esta ideia de que os contratos públicos, especialmente os contratos de concessão, não podem ser livremente modificados ao longo da sua vigência, de modo a neles se irem incluindo novas prestações, novos direitos ou até exigindo mais deveres ao concessionário. Porque o risco, nesses casos de modificação, é precisamente o de frustrar as exigências pesadas da concorrência prévia. Um contrato modificado é um contrato em relação ao qual a concorrência anterior não funcionou. E, portanto, não se pode dizer que nas novas e alteradas circunstâncias da sua execução, com as novas prestações que ele tem, o adjudicatário tenha o contrato não seria o outro, ou mesmo que fosse o mesmo, ele não tivesse apresentado outras condições, melhores condições, piores condições. Do que se fala a este propósito entre nós é da ideia de maximizar o uso da concorrência. Porque a concorrência permite às entidades adjudicantes escolher da direta competição entre os concorrentes melhores propostas, em termos de preço, de qualidade ou de outras condições contratuais.
e, portanto, aí concretizar o interesse público financeiro. E a questão, neste contexto, é de saber se, a face do impedimento legal por falta dos necessários pareceres vinculativos favoráveis, a alternativa Montijo, que foi apresentada, ou que estava a preparar-se para ser apresentada pela concessionária, se vier a implementar uma alternativa cuja iniciativa é do concedente, se ainda caberá à ANA e à Vinci executar. A condição, explorar esse aeroporto, a condição necessária para incluir esta nova prestação, esta adicional prestação num contrato de concessão, seria que essa alteração respeitasse condições de transparência e concorrência. E isso é conseguido se toda a gente souber, toda a gente, quando digo toda a gente, o universo concorrencial que se preparou para ficar com esta concessão, se o mercado tiver tido conhecimento de como isto se ia operar. Ou seja, se toda a gente estivesse preparada para isto pode acontecer, então isto não se apresenta hoje, não se apresentaria como uma surpresa para o mercado. E, portanto, se não é uma surpresa, a ideia é, bem, temos um contrato, temos uma modificação, algo importante, uma nova prestação importante, mas não vamos ter que iniciar um novo procedimento concorrencial porque, num primeiro momento, essa possibilidade dessa modificação já foi levada ao mercado e o mercado conformou-se com isso, apresentou as suas propostas. Quer dizer que o nosso ordenamento jurídico não se opõe a modificações contratuais. O que se exige é que a possibilidade de modificar o contrato seja logo prevista no início do concurso, para toda a gente estar a par de que isso pode acontecer e conformarem-se com isso. E, portanto, neste contexto geral, diria, tudo se resume a saber se a modificação do contrato de concessão para a inclusão da alternativa da Alcochete ou outra localização resulta de um mecanismo que está pré-especificado no contrato. E, olhando para o contrato de concessão, nós temos essencialmente... as modificações podem ter duas origens. Não é? Temos duas partes, podem ter duas origens. A concessionária e o concedente. E o que está pré-figurado, ou a hipótese a hipótese principal, é a de que seja a ANA a propor uma localização para o novo aeroporto de Lisboa. A ANA goza do direito de apresentar ao concedente uma proposta de concessão, construção, financiamento e exploração do novo aeroporto de Lisboa. É uma proposta que vale durante um tempo limitado, ou seja, é um direito que a ANA e a Vinci têm de proporem um novo aeroporto para Lisboa, e isso é limitado, esse período durante o qual o podem fazer é limitado a 36 meses, mas só se inicia no momento em que o Estado confirma ao concedente que quer, o Estado confirma ao concessionário que quer que ele prepare uma candidatura ao novo aeroporto de Lisboa. No fundo, um projeto para o novo aeroporto de Lisboa. Mas além disso, além de poder propor o novo aeroporto para Lisboa, a ANA também pode apresentar propostas ou alternativas menos dispendiosas para o concedente e pode fazê-lo durante todo o tempo até que o concedente celebre acordos vinculativos para desenvolver o NAV. Ou seja, até o momento em que o Estado celebrasse um acordo vinculativo com a ANA ou com outra entidade para criar o novo aeroporto de Lisboa, aí a ANA pode ir propondo alternativas para alternativas menos dispendiosas, que no fundo que são alternativas a criar um novo aeroporto de Lisboa. Quando em 2017 se verificaram os fatores de desencadeamento que demonstravam a insuficiência do aeroporto da Portela, a ANA, do que me parece das notícias e da informação que é pública, a ANA terá utilizado uma prerrogativa que está prevista no contrato que permite demonstrar que durante 5 anos ela consegue continuar a cumprir as suas obrigações contratuais com a utilização do aeroporto da Portela.
e parece que por isso o Estado ainda não lhe terá pedido, apesar de já se terem verificado os fatores de desencadeamento, o Estado ainda não terá pedido à ANA que prepare a candidatura ou não. No fundo, há uma espécie de moratória e, portanto, ainda aquele período, tal período de 36 meses, durante o qual a ANA pode exercer uma opção de preparar a candidatura ao NAL, ainda não se terá iniciado. E, portanto, esta solução de Montijo que tem vindo a ser analisada é ainda enquanto alternativa ao novo aeroporto de Lisboa e não colide com o outro direito da concessionária de vir a explorar o novo aeroporto de Lisboa. Portanto, nesta medida, a concessionária detém manteria, se isto for assim, suponho que seja, de acordo com a informação disponível, mantém as suas prerrogativas de apresentar uma candidatura ao novo aeroporto de Lisboa e pode ir apresentando alternativas a esse novo aeroporto de Lisboa. Depois, isto é o que acontece no caso da iniciativa da modificação a partir da ANA Vancy. Depois temos a possibilidade da modificação decorrer de uma proposta do concedente. E o contrato refere-se a isso, refere-se à alternativa do concedente. A questão é que o concedente, o Estado, só pode propor uma alternativa se já tiver cessado o direito da concessionária a fazer a modificação. Ou seja, é uma hipótese subsidiária em relação à hipótese principal, que é a ANA tem o direito de propor uma candidatura ao novo aeroporto de Lisboa. E essa opção terminaria, no fundo, apenas se ANA e Estado não conseguissem concluir um acordo vinculativo para o desenvolvimento do novo aeroporto de Lisboa. Ou seja, a ANA candidatava-se e depois as partes não chegavam a um acordo quanto ao desenvolvimento do novo aeroporto de Lisboa. Portanto, neste contexto, a solução de Alcochete parece ser proposta, parece ter os contornos de uma alternativa do concedente para o novo aeroporto de Lisboa. Isto é, a ser escolhida essa opção, ela resulta de o concedente ter exercido um direito seu para aumentar a capacidade aeroportuária da zona de Lisboa, no fundo, que é um direito que é readquirido pelo Estado. Os contornos em que esse direito terá sido readquirido ou pode ser readquirido, de facto, ainda não são claros. Creio, senhores deputados, que cumpri o tempo da minha intervenção inicial. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado também pelo cumprimento rigoroso do tempo. Vamos então dar início à ronda pelos grupos parlamentares, atendendo que estamos a ouvir o Sr. Professor no seguimento do requerimento do CDS-PP, inicia precisamente o Sr. Deputado João Almeida, a quem cumprimento uma vez mais, dando-lhe as boas-vindas aos nossos trabalhos e à nossa Comissão. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria retribuir e agradecer as palavras que dirigiu agora e que já tinha dirigido no início da reunião. É com todo o gosto que estarei nesta Comissão e que nela participarei com toda a lealdade. Quero cumprimentar o Sr. Professor Pedro Matias Pereira e dizer que, de facto, fez sentido o CDS apresentar este requerimento porque a sua audição, até ao momento, já provou que esta questão é uma questão relevantíssima e que tem que ser discutida para calcular o interesse público. Está em causa a contratação pública e, no âmbito da contratação pública, não estão ou não há apenas os interesses das partes, neste caso do Estado enquanto entidade que promoveu o processo que levou à concessão à ANA Vancy
da gestão aeroportuária, tem a ver também com as questões de concorrência que o Sr. Professor muito bem levantou. Portanto, do nosso ponto de vista, o ponto em que estamos, o ponto em que o Estado inicia uma nova avaliação ambiental estratégica com 3 opções, é obviamente um momento diferente daquele em que até agora se tinha executado o contrato, que era uma lógica de uma solução que já estava previamente considerada e que tem regras contratuais com obrigações ou direitos do concessionário e do concedente. O que é que se passa aqui é importante avaliar. Se esta alteração é uma alteração substancial que ponha, por exemplo, em causa aquilo que o Sr. Professor disse, que tem a ver com as regras de concorrência para todos aqueles que concorreram ou podiam ter concorrido neste concurso público, se soubessem que as condições não eram aquelas que inicialmente não, aquelas que foram apresentadas, mas que poderiam ter alterações como esta, e nesse sentido é muito importante avaliar a cláusula 51ª do contrato de concessão e saber se esta cláusula, que tem a ver com a frustração do acordo para o desenvolvimento do novo aeroporto de Lisboa, é ou não é uma alteração que produz esse efeito, ou seja, que produz o efeito de a concorrência no momento da concessão ou no momento do concurso não ter sido respeitada porque havia a possibilidade de uma alteração que favorecia ou prejudicava o concessionário neste momento. E, portanto, o que interessa saber, basicamente, e simplificando a questão, é se, neste momento, o Estado decidir uma localização diferente do Montijo, se isso leva, neste caso da cláusula 51, a uma possibilidade de indenização ou não. Ou seja, há ou não há a possibilidade de o Estado ter de indenizar o concessionário por não concretizar aquilo que contratualmente estava previsto. E isto tem 2 hipóteses. Uma é a questão de o Estado, pura e simplesmente, abandonar uma solução que contratualmente estava prevista. A outra, e que é mais complexa, é aquilo que o Sr. Professor ainda agora alertou, que tem a ver com o prazo, ou seja, com o Estado não respeitar o prazo que o concessionário tinha para apresentar propostas e se antecipar unilateralmente, promovendo uma solução diferente e, portanto, permitindo, do nosso ponto de vista, essa possibilidade. E, portanto, temos que considerar aqui que encargos é que poderão decorrer para o Estado da aplicação do contrato de concessão se houver este tipo de decisão. E depois há outra questão, que é aquela para a qual o Sr. Professor alertou, que é a questão da concorrência. Porque nós já ouvimos o Sr. Ministro dizer que a interpretação que o Estado tem é que não há uma violação da cláusula 51ª. Já ouvimos até a ANA dizer a mesma coisa. A questão aqui que eu queria colocar é o seguinte: é exclusivamente o Estado e a ANA que poderão, em relação à vigência do contrato, questionar esta decisão, ou entidades terceiras, no âmbito da concorrência, entidades que possam ter estado ou que pudessem ter estado interessadas na concessão e em concorrer, que poderão vir questionar esta execução do contrato e o desrespeito pelas regras da concorrência. Portanto, basicamente são estas questões, porque para nós é fundamental saber se há ou não há, neste momento em que o Estado abre de novo a possibilidade de 3 soluções, a possibilidade dessa escolha onerar o Estado no âmbito da execução do contrato de concessão com a ANA Vancino. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do PSD, não sei, é o Sr. Deputado Carlos Silva, faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Professor Pedro Matias Pereira. Esta audição é relevante na medida em que existe todo um novo processo em torno da construção e exploração do novo aeroporto de Lisboa, e é evidente que, havendo um contrato inicial de base celebrado entre o Estado e a Vansi, que eventualmente ou alegadamente poderá não ter a sua concretização, importa saber
em que circunstâncias o Estado e o interesse nacional é colocado em causa por via da não concretização desse mesmo contrato, seja por vontade do Estado, seja por vontade do próprio concessionário. E, portanto, foram muito importantes todas as informações que nos deu relativas ao contrato de concessão e àquilo que poderão ser as novas perspectivas. Eu penso que as questões mais relevantes foram exatamente já colocadas pelo Sr. Deputado João Almeida, relativamente ao futuro e relativamente a todo o processo que daqui se possa desenvolver e, portanto, pouco mais haverá a acrescentar do ponto de vista deste mesmo contrato. Mas, objetivamente, é sobre ele que nos temos que debruçar e verificar até que ponto, como eu disse há pouco, poderão estar em causa algumas questões relacionadas com exatamente o interesse do Estado, o interesse de todos nós, enquanto cidadãos, relativamente ao futuro aeroporto de Lisboa. Outras audições irão ocorrer, naturalmente, se pronunciar-se-ão sobre questões mais relacionadas com o ponto de vista estratégico e aquilo que é o interesse nacional, do ponto de vista da economia, da mobilidade, etc. Mas nesta é evidente que é muito importante porque é o princípio básico e basilar que é, existe um contrato esse que eventualmente não será cumprido e, portanto, o seu não cumprimento, o que é que representa para o Estado? Para já é só, muito obrigado, mais uma vez. Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado André Pinotes Batista. Antes de dar a palavra, não haverá mal, não vou quebrar nenhum grande sigilo, se lhe der os parabéns e o felicitar pelo seu aniversário, desejando-lhe muitos anos de vida, com saúde. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. 5 minutos. Retribuo também os seus votos a todos os presentes e ao nosso convidado. Queria, antes de mais, saudar o Sr. Professor Pedro Matias Pereira, agradecer a exposição que aqui nos trouxe, num ângulo que nem sempre tem sido abordado neste dossiê, que é um dossiê multifacetado, nomeadamente esta dimensão do contrato e a dimensão do que é que pode estar em causa com as decisões políticas que foram tomadas. É importante termos nota de que, se nos encontramos aqui todos hoje a proclamar a defesa do interesse nacional, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista naturalmente não se arroga de achar que defende mais o interesse nacional do que os outros, se bem que por vezes algumas das decisões que tomam o possam fazer adivinhar, a questão é que, antes de irmos à questão que o Sr. Deputado João Almeida colocou sobre a cláusula 51ª e que é em todo relevante, era também bom que nós pudéssemos recordar que a 27 de dezembro de 2012 o nosso colega, o deputado Marques Guedes, então em funções governativas, e a nossa anterior colega Maria Luísa Albuquerque, também em funções governativas, salientavam que a venda da ANA Avanci por 3,08 mil milhões de euros era um negócio com um valor financeiro muito interessante e também com uma qualidade estratégica muito relevante. Relativamente à qualidade estratégica, não o colocaremos em causa, porque não seria de todo oportuno, mas era bom que nós tivéssemos também a consciência que nesta privatização, após a privatização, apenas a título de exemplo, o ano passado, já tinham sido realizadas receitas de mais 1.000 milhões de euros do que era esperado quando se fez os estudos de avaliação. E é algo que nos preocupa muito, que no momento de se fazerem estudos, quando estamos a avaliar a viabilidade de grandes obras públicas, temos muitas dúvidas. Quando estamos a hipotecar uma empresa estratégica, pecamos por defeito e deixamos passar uma receita adicional àquilo que era expectável de 1.000 milhões de euros. No entanto, foram aqui aventadas pelo deputado João Almeida e indiretamente esta questão, não me querendo detalhar mais sobre uma privatização que, na nossa opinião, não é demais sublinhá-lo, lesou o interesse nacional, um negócio que foi ruinoso do ponto de vista de se tratar da operação com maior rentabilidade do país, como se viria, aliás, a comprovar. A verdade é que, ao contrário da TAP, em que ainda fomos a tempo de reverter a privatização, neste caso não fomos, e até é preciso dizê-lo que há aqui uma comunhão entre uma maioria moderada no Parlamento, que é que os contratos são para se cumprir, que o Estado tem que se dar ao respeito e, portanto, nessa matéria existe pelo menos um acordo, mesmo para quem acha
que esta privatização, do ponto de vista estratégico, foi ruinosa. Mas eu queria me debruçar sobre as questões que o deputado João Almeida aqui elencou por serem oportunas e questionar o Sr. Professor Pedro Matias Pereira sobre o seguinte. Foi aqui falado da perspectiva da concessionária e do concedente. O que é que pode resultar desta mutação que foi o facto de estar a ser feita uma avaliação ambiental estratégica? Permite-me, aliás, Sr. Presidente, recordar que esta avaliação ambiental, que hoje é questionada por muitos, no passado era muito desejada pelos mesmos e, portanto, nós aqui temos que saudar a contradição de alguns grupos parlamentares, não todos, mas de alguns grupos parlamentares que, de facto, tinham esta exigência e hoje não acreditam na exigência que faziam, mas a verdade é que o que poderá vir a resultar, é bom clarificar isto, estão em causa duas localizações, mas 3 soluções. E, portanto, aqui também temos que ter em atenção, quando fazemos a avaliação da questão jurídica que o Sr. Deputado João Almeida muito bem coloca, temos que apreciar também o que é que acontecerá no caso da solução, ser na mesma localização, mas não a solução que estava consagrada, e portanto eu aqui, se o Sr. Deputado João Almeida me permite, adendaria apenas esta questão também para dirigir ao Sr. Professor Pedro Matias Pereira, porque é também algo sobre o qual nos devemos debruçar. E eu finalizaria, Sr. Presidente, com uma outra questão que é, nós falámos, e uma vez mais o Grupo Parlamentar do Partido Socialista agradece a clareza com que o professor Pedro Matias Pereira nos explanou várias possibilidades que podem decorrer das decisões políticas que esta Assembleia da República foi tomando, mas há uma questão que não foi aqui também falada e que também era importante de analisar. Foi aqui visto como é que seria, se fosse do ponto de vista da concessionária a alteração, como é que poderia ser, se fosse do ponto de vista do concedente, mas foi excluída a possibilidade de haver diálogo. E nós queríamos também compreender se o contrato limita o diálogo entre as partes, porque uma coisa são as divergências profundas que nós mantemos com os grupos parlamentares, nomeadamente de direita. Outra coisa é aquilo que acho que qualquer força moderada deve defender, é que o Estado seja uma pessoa de bem e cumpra com os acordos que estabelece, independentemente de eu já o ter frisado, e sou insuspeito para o fazer, do profundo desacordo que temos com aquilo que foi a privatização. E, portanto, eu pergunto se o contrato, de alguma forma, inibe o diálogo que é necessário perante uma empresa privada que também quer a expansão da capacidade aeroportuária e o Governo que necessariamente também quer resolver este nó górdio ao nosso desenvolvimento económico. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não tenho mais inscrições de mais nenhum grupo parlamentar, pelo que vou desde já dar a palavra ao Sr. Professor Pedro Matias Pereira para, em 15 minutos, fazer a sua intervenção final. Sr. Professor, faz favor, 15 minutos. Muito obrigado, Sr. Deputado Presidente. Agradeço as questões que os Srs. Deputados me colocaram, o Sr. Deputado João Almeida, o Sr. Deputado Carlos Silva, o Sr. Deputado André Pinotes Batista, que a todos cumprimento, e em relação ao Sr. Deputado André Pinotes Batista também felicito pelo seu aniversário. Eu gostava de tentando responder às questões que me foram dirigidas pelos Srs. Deputados, começar por dizer em relação a esta última questão do Sr. Deputado André Pinotes Batista, a respeito do diálogo. Naturalmente, um contrato de discussão prolongada de 50 anos, prolongada e complexa, envolve diálogo, ajustamentos, arranjos, contínuos arranjos ao longo do tempo, porque, enfim, a vida muda, as condições financeiras e de execução de contrato mudam. A questão, e recuperando aquilo que foi o início da minha intervenção, a questão é que, quando se trata de modificar um contrato de concessão, a nossa liberdade é muito limitada e só é, a nossa, no sentido dos intervenientes na execução de contrato, é muito limitada e, no fundo, só é plenamente readquirida, só existe de forma mais ou menos plena, se cumprir a tal condição de toda a gente saber que aquela modificação pode existir. E toda a gente só sabe que aquela modificação pode existir se a sua hipótese estiver presente na mente de toda a gente desde o início do processo de contratação. Ora, um diálogo, uma modificação que vá para além dos termos do contrato não é impossível, mas é uma modificação cujas restrições são maiores. No fundo, é preciso uma análise concreta sobre as modificações que se pretendem efetivar no âmbito desse diálogo, e elas não podem ultrapassar certos limites.
designadamente não podem ultrapassar um limite essencial, que é o do equilíbrio das prestações do contrato. Nenhuma das partes pode ficar em melhor posição, nem deve ficar em pior posição do que aquela que estava quando iniciou o contrato. Ou seja, não deve dar mais coisas em termos de equilíbrio, pode dar mais fluxos financeiros, pode dar ou menos fluxos financeiros, não podem as partes ficarem em posições diferentes quanto ao que se tinha iniciado. Isto quanto a uma modificação que vá para além das modificações tal qual estão previstas no contrato. E voltando a essas, às que estão previstas no contrato, aquilo que me parece é que a que temos em cima da mesa não está propriamente prevista no contrato. Quer dizer, a solução, a mim parece-me, desculpem, também voltando, quer a solução Portela mais Alcochete, quer a solução Alcochete mais Portela, as duas se inserem naquilo que a ANA pré-propôs, porque nunca chegou a propor, a ANA Vancy propôs, ou pré-propôs, porque nunca chegou a avançar, do que me parece da análise dos factos, nunca chegou a avançar com uma proposta de alternativa ao novo aeroporto de Lisboa. Essas duas propostas de alternativa têm ambas origem, parece-me, na ANA e na Vancy, e devem ter idêntico enquadramento contratual enquanto tal, ou seja, enquanto propostas da ANA Vancy para a nova localização ou para uma alternativa ao novo aeroporto de Lisboa. O que não me parece estar previsto no contrato é que o Estado proponha uma solução para o novo aeroporto de Lisboa. Uma alternativa para o novo aeroporto de Lisboa. Ou seja, não é que o Estado não o possa fazer. Está previsto no contrato que o Estado possa fazer. Mas só está previsto que o Estado pode fazer no caso de se ter frustrado o acordo para o desenvolvimento nonal do novo aeroporto de Lisboa. E isso ainda não ocorreu. Ou seja, ainda não houve uma candidatura da ANA ao novo aeroporto de Lisboa. Na sequência dessa candidatura, as partes ainda não tentaram chegar a um acordo sobre o novo aeroporto de Lisboa. E só se este acordo não se tornasse possível, nos termos do contrato, só se este acordo não fosse possível, é que o Estado readquiria essa iniciativa de propor ele uma localização para o novo aeroporto de Lisboa. Mas, enfim, o que me parece que temos hoje é o Estado a propor, o Estado concedente a propor uma localização para a localização do novo aeroporto de Lisboa. E parece-me que a regulação aplicável tem que ser a mesma que está no contrato para o caso de se frustrar o tal acordo. Ou seja, parece-me que tem que ser que devemos aplicar mais ou menos o mesmo. E se aplicarmos mais ou menos o mesmo, e procurando responder também aqui ao Sr. Deputado João Almeida, se nós aplicarmos mais ou menos a mesma regulação, que é que as partes estão à espera que seja regulada, as partes e os terceiros que se interessaram por este contrato e que não foram adjudicatários dele. O que me parece é que a alternativa, o que está previsto no contrato, é que a alternativa pode ser feita por exploração direta, o Estado pode decidir financiar, construir e explorar esse novo aeroporto, ou pode entregar a entidades terceiras em relação à própria Vancy. E por isso também habilita o concedente a resolver o contrato. Ou seja, o Estado, a partir do momento em que propõe ele uma solução, porque se frustrou a solução da ANA Vancy, pode resolver o contrato. Mas também pode não resolver. Que parece-me a hipótese mais normal é que o Estado decida que, apesar disso, entrar no tal diálogo com a Vancy e não resolver o contrato. E aí, se esta alternativa do concedente não estiver no contrato, o Estado tem o dever, é o que está previsto na tal cláusula 51, designadamente na cláusula 51 3b, tem o dever de negociar com a ANA a modificação do contrato para incluir no contrato de concessão a tal infraestrutura que ele propõe que seja construída e, ao mesmo tempo, excluir
o aeroporto da Portela de contrato de concessão, isto é, para a hipótese de desativação do aeroporto. E isto, neste enquadramento, parece-me que uma solução da iniciativa do Estado, a ANA não tem o direito exclusivo de o implementar, ou seja, de o projetar, de o financiar e de explorar, mas apenas o direito a que o concedente venha negociar com ela a modificação do contrato para passar a incluir essa tal infraestrutura. E este direito de negociação é um direito que, como veem, não é um direito exclusivo, não é? É um direito estruturalmente mais frágil, porque só ocorre se o Estado não tiver antes entregado a um terceiro. O Estado pode concessionar a estrutura que quer criar. E, portanto, a ANA não tem um direito exclusivo sobre essa, como tem para propor o seu direito à opção, não tem direito exclusivo sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, o contrato também se percebe que o aeroporto de Lisboa, ou o tráfego aeroportuário de Lisboa, é uma parte essencial do contrato e, portanto, também se diz, bem, se o aeroporto de Lisboa por alguma razão sair deste contrato, qualquer das partes tem o poder de resolver o contrato. E aí sim, se houver resolução do contrato, por esta razão, porque o Estado decide prosseguir uma nova localização, porque a ANA não está interessada, ou porque o Estado não lhe dá a hipótese de ser ela a prosseguir o contrato, a ANA tem o direito a ser indemnizada como se o Estado tivesse incumprido o contrato. É o que está previsto no número 5 da cláusula 51. Ou seja, é como se fosse o incumprimento do Estado. Ou seja, para determinar o quanto indemnizatório, o valor da indemnização, é como se o Estado tivesse incumprido o contrato. E, portanto, o Estado só está a salvo de uma indemnização na medida em que negocie com a ANA a integração da sua alternativa, da alternativa que ele propõe no contrato de concessão. Se não negociar, ou se essa negociação se frustrar, a própria ANA pode resolver o contrato, o que se compreende, uma vez que o contrato de concessão ficaria amputado uma parte essencial, que é o tráfego aeroportuário de Lisboa. E para responder também ao Sr. Deputado João Almeida, claro que qualquer destas alternativas que sejam prosseguidas e estão sujeitas à fiscalização dos tribunais, à fiscalização dos terceiros interessados neste contrato. Ou seja, os terceiros interessados neste contrato podem sempre vir dizer, bem, se era para isto eu tinha apresentado uma coisa diferente, se era para isto eu queria ter feito, eu também podia ter interessado no contrato de concessão da ANA, e portanto isso é algo que é, no fundo, uma possibilidade de fiscalização pública e de intervenção sobre o resultado deste contrato. Mas para concluir, e recuperando o que disse no início da minha intervenção, o que me parece é que o contrato de concessão reconhece de forma extensa, isto é, de diversas formas, com diversas origens, concessionário, concedente, o direito da ANA de explorar o aeroporto de Lisboa, o novo aeroporto de Lisboa, o que é compreensível, considerando, como disse, constitui uma parte substancial do tráfego aéreo nacional e, portanto, do conteúdo económico do conjunto dos direitos que foram atribuídos pelo contrato de concessão dos vários aeroportos nacionais. Mas a questão pode ser que um tão amplo direito, que pode ser exercido durante um período tão alargado, quase que eternizando o direito de opção, se não coloca em causa algo que nós também temos que é necessário cumprir, que é, mesmo as modificações previstas no contrato, elas só são possíveis se elas forem precisas, claras e inequívocas. Ou seja, as cláusulas de opção têm que ser precisas, claras e inequívocas. E a latitude que o contrato permite pode, dependendo, claro, da solução que venha a ser adotada, pode colocar em causa isso. Pode não ter sido claro, pode não ter sido preciso, pode não ter sido inequívoco que a solução adotada no âmbito da execução do contrato
viria a ser esta, por exemplo, a que está, ou que está também em cima da mesa de se avançar para uma alternativa proposta pelo concedente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Professor, muito obrigado. Queria, em nome da nossa Comissão, em nome de todos nós, agradecer os contributos que nos trouxe, agradecer-lhe também a disponibilidade e dizer-lhe, naturalmente, também foi um gosto recebê-lo. Senhoras e Srs. Deputados, vamos ter que fazer um pequeno intervalo, que não é assim tão pequeno, são 40 minutos, porque a próxima audição que temos é às 12 horas, ao Sr. Engenheiro Carlos Matias Ramos, e não estamos em condições de alterar, porque, naturalmente, as senhoras e Srs. Deputados fizeram as suas agendas a contar com este horário. Sr. Deputado André Pinotes Batista, faz favor. Com a sua permissão, por 5 segundos, porque não quis interromper no início, saudar também o deputado João Almeida, dizer-lhe, quer dizer, aqui ao lado do coordenador do Partido Socialista, que é reconhecidamente um homem de grande diálogo, mas fazer-lhe também a mesma referência que foi feita no início, desejar-lhe as felicidades e que nunca confunda depois a atenção, sei que não o faz, aquilo que é a atenção normal do debate parlamentar, com o enorme respeito nutro por si, e que aliás entre pares, agora faço também perante um coordenador que é um homem de grande diálogo e portanto conto também com isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, faz favor. Atendendo a esta intervenção, também tenho que saudar o deputado João Almeida por agora pertencer a esta comissão também, desejar-lhe bom trabalho e dizer que é um gosto aqui estarmos, até porque já fomos colegas noutras vertentes mais académicas e é um gosto receber aqui o deputado João Almeida nesta comissão. Obrigado. Muito bem. Significa que foram colegas de curso ou de faculdade? De mestrado, muito bem. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Presidente, só para agradecer a gentileza dos comentários e retribuir que, obviamente, a lógica do trabalho parlamentar é uma lógica de lados diferentes, mas de um trabalho comum e de persecução do interesse público e, portanto, da minha parte, na oposição, cumprindo aquele que é o meu mandato, mas sempre numa lógica construtiva. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, fazemos então um pequeno intervalo de 40 minutos, não é assim tão pequeno, porque não podemos alterar a hora. Até já então.